Bom dia a todos. Eu sou Davi Bontempo, gerente executivo de Meio Ambiente e Sustentabilidade da CNI. Primeiramente, sejam muito bem-vindos ao nosso bate-papo virtual sobre a importância da ratificação do Protocolo de Nagoya para a indústria brasileira. Gostaria de agradecer também a presença dos nossos convidados, o deputado federal Rodrigo Agostinho, presidente da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados e grande liderança dessa temática aí no Congresso Nacional, do meu amigo Tiago Falda, presidente executivo da Associação Brasileira de Bioinovação, ABBI, e do nosso colega João Emanuel, professor de Direito Ambiental e sócio do Escritório de Advocacia Nascimento e Mourão. Hoje, 22 de maio, é o Dia Internacional da Biodiversidade, e o Protocolo de Nagoya é um acordo internacional estabelecido para garantir a conservação e o uso sustentável da biodiversidade. Isso também está contido nos instrumentos da OCDE. Como todos sabem, o Brasil está nesse processo de entrada nessa organização e vai precisar também desenvolver mecanismos para cobrir esse tipo de instrumento. Antes de passar a palavra aos nossos convidados, eu gostaria de informar que, nesse momento, estamos lançando o nosso documento base para a discussão da ratificação do Protocolo de Nagoya, onde ele vai elencar os impactos regulatórios dessa ratificação. Todos poderão ter acesso a partir do nosso canal Indústria Sustentável no nosso portal da CNI. Então, para começar, gostaria de pedir que os nossos convidados falassem uns minutinhos sobre a importância da ratificação do Protocolo de Nagoya para o Brasil, começando pelo deputado Rodrigo Agostinho. Deputado, por favor. Antes de mais nada, quero cumprimentar a CNI pelo evento, dizer que é importante a gente poder fazer a conexão entre o debate da biodiversidade em si, justamente no Dia Internacional da Biodiversidade, com um setor tão importante e relevante que é o setor da indústria. O Brasil recepcionou em 92 a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente, a Rio 92, e aqui na Rio 92 nós tivemos a assinatura de 3 tratados importantes. O primeiro foi a Agenda 21, para preparar o mundo para as mudanças do século 21, uma série de compromissos voluntários. Foi o embrião daquilo que a gente chama hoje dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, dos ODS, enfim. Nós assinamos o Acordo de Clima e o Acordo de Biodiversidade. Esse Acordo de Biodiversidade, ele tem uma série de acessórios que foram sendo aprovados ao longo do tempo, entre eles, em 2010, o Protocolo de Nagoya. O Protocolo de Nagoya, ele tenta resolver um dos problemas relacionados à questão da biodiversidade, que é o acesso e a repartição de recursos biológicos, recursos genéticos. Isso tem um interesse muito grande de alguns setores. Notadamente, o Brasil pode ser um grande líder internacional no que diz respeito à biotecnologia. Acho muito difícil o Brasil, por exemplo, se reestruturar na indústria de eletroeletrônicos, por exemplo, que hoje é dominado na China, na Ásia. É muito difícil o Brasil se reestruturar em outros tipos de indústria, mas a indústria de biotecnologia ela tem a cara do Brasil. Né? Então, nós estamos falando aí de indústrias de cosméticos, indústrias farmacêuticas, indústrias relacionadas ao controle biológico de pragas, indústrias relacionadas a uma série de insumos para a área da saúde. Enfim, a gente poderia falar aqui de uma lista interminável. Né? O Brasil já é líder na produção de alimentos no mundo, e isso tem muito a ver com essa questão de biodiversidade. O Protocolo de Nagoya foi, enfim, assinado em 2010, em Nagoya, no Japão. Em 2014, ele entrou em vigor, foi ratificado pelo país de número 50, entrou em vigor 90 dias em seguida. Ela não é uma lei que impõe absolutamente nada para ninguém. É importante a gente dizer isso, porque o pessoal sempre fica nervoso quando fala que vai aprovar uma lei nova, regras novas. Quando a gente está falando de direito internacional, a gente está falando de uma regulação que, na verdade, vai permitir que o Brasil tenha acesso a um clube, a um grupo de países, onde ele vai ter acesso também a uma série de benefícios. Então, é importante dizer, nós estamos tratando de uma soft law, de uma lei leve,
né, que na verdade é um acordo entre países. O Brasil é o país que tem a maior biodiversidade do mundo. Em alguns grupos específicos, a gente não é o líder porque falta pesquisa, porque senão era para a gente estar líder em todos os grupos biológicos possíveis. São mais de 100 mil espécies de animais, mais de 50 mil espécies de plantas. Nós ainda temos a maior floresta tropical do mundo, relativamente bem conservada, embora a gente tenha algumas regiões da Amazônia que o processo de extinção está acelerado, né? Principalmente alguns interflúvios, alguns centros de endemismo da Amazônia. Os outros biomas brasileiros estão numa situação cada vez mais precária. Então, a Mata Atlântica, que recobria todo o litoral brasileiro, onde vive 80% da população brasileira, mais de 3.500 municípios, restou menos de 7%. Ela está no processo de recuperação. Se a gente contar as áreas recém-regeneradas, nós estamos falando em 12%. O Cerrado já perdeu 50%, principalmente para a agricultura. O Pampa vem passando por um processo de invasão biológica. Capins que não são nativos estão ocupando a paisagem do Pampa. No Pantanal, a gente tem uma planície inundável, a maior planície inundável do mundo, que também é uma área de riqueza biológica muito grande. A planície está bem conservada, mais de 90% do Pantanal, na área da planície inundável, está bem conservado, mas as cabeceiras, o Alto Paraguai, está todo ele já devastado. A Caatinga brasileira perdeu já 70%, 80%. Então, assim, nós temos uma série de problemas. Nós temos hoje, a maior parte das extinções no mundo ocorrem em ambientes muito isolados, como ilhas. No Brasil, a extinção está acontecendo em ambientes terrestres e marinhos, numa velocidade assustadora. Então, é muito importante que a gente acorde para tudo isso, né? É importante, não apenas para a indústria, é importante também para a agricultura, que a gente participe do Protocolo de Nagoya. Na Câmara dos Deputados, nós fizemos um trabalho forte na Comissão de Meio Ambiente o ano passado. Foi criada uma subcomissão, junto com integrantes da indústria. Essa subcomissão foi presidida pelo deputado Paulo Benston, do Pará. O deputado Paulo Benston protocolou um pedido de regime de urgência para a entrada na pauta da Câmara do Protocolo de Nagoya. Nós temos ainda outros deputados que fazem parte, como o deputado Carlos Gomes, ligado à indústria da reciclagem, o deputado Vavá Martins, enfim, uma série de outros deputados que também estão ajudando nesse processo. Existem outros tratados internacionais da área ambiental que já existe consenso também para que eles sejam votados. O problema é nessa situação que o Brasil tem de conseguir priorizar esse tipo de matéria. Mas a gente tem ainda alguns tratados, como a Emenda Kigali, que é a nova regulação do Protocolo de Montreal, também está bem avançado. Escazú é relativamente consensual, mas ainda precisa encontrar uma janela, precisa avançar. Enfim, nós temos aí uma série de outros documentos importantes, como o Tratado Antártico, e esses documentos podem, uma hora, entrar na pauta da Câmara, né? Mas para o Brasil é muito ruim. O Brasil, sendo o país com a maior biodiversidade do mundo, está fora hoje desse protocolo, né? Então, tentei fazer uma introdução. Acho que é importante que a gente acorde que é possível e não existe outro caminho senão o caminho de conduzir a produção industrial, a produção comercial do mundo aliada à sustentabilidade. Não existe outro caminho, né? A gente tem hoje um estoque muito grande de espécies ameaçadas de extinção no Brasil, e se as mudanças climáticas acontecerem na velocidade que se espera, a quantidade de perda de biodiversidade que nós vamos ter é assustador. E aí uma série de outros problemas a gente passa a ter também. Então é importante que a gente participe desses documentos, que a gente possa fazer o acesso adequado a recursos genéticos, que outros países, quando utilizarem recursos e patrimônio brasileiro, também possa pagar e, de certa forma, remunerar o acesso a esses recursos. Então, basicamente, de maneira introdutória, o que eu tinha para dizer era isso, e mais uma vez agradecer por estar aqui hoje. Ok. Nós que agradecemos, deputado, pela sua presença. Passar agora para o Tiago. Tiago, por favor. Tiago, seu áudio está desligado. Está aqui, Davi. Bom, primeiramente agradecer aqui a CNI, parabenizar pela iniciativa, agradecer meu amigo Davi aqui, meu amigo João, prazer estar trabalhando com vocês, participando aqui dessa importante discussão. Deputado Rodrigo, um prazer enorme aí contribuir e estar participando desse debate.
Bom, a importância do protocolo, falando aqui brevemente, Davi, acho que é muito importante a gente colocar que o protocolo, apesar dele fixar direitos e obrigações para as partes, né, que o ratificam, ele tem uma abrangência bastante ampla, né? Então, ele permite ali diversas interpretações, e ele vai exigir algumas interpretações e o desenvolvimento de algumas orientações para que haja uma harmonia entre todos os países que participarem, todas as partes envolvidas. O protocolo hoje ele já está composto por já tem mais de 130 partes. O João acho que pode me corrigir se eu tiver enganado. 124. 124 partes. Então, a importância do Brasil participar desse debate, em primeiro lugar, como o deputado colocou muito bem, nós temos ali a maior biodiversidade do mundo, tá? Nós temos um potencial enorme para o desenvolvimento de produtos de alto valor agregado, a biotecnologia estratégica e, principalmente, o Brasil tem que apostar nas suas vocações. O deputado colocou muito bem, né? Nós não desenvolvemos a indústria automobilística, nós não desenvolvemos a indústria química, nós não desenvolvemos a indústria da informática, mas nós estamos hoje na vanguarda da indústria da bioinovação. Então, o Brasil tem vocação para a bioindústria. Então, nós temos que realmente aproveitar as oportunidades dessa vocação que nós temos. A importância, voltando então à importância da ratificação do protocolo, é estratégico para o Brasil participar dessas discussões e considerar todas a experiência que o país tem nos 20 anos que nós lidamos com o tema. O Brasil foi o primeiro país do mundo realmente, efetivamente, a ter uma legislação de acesso à biodiversidade. Era ainda uma medida provisória que se encerrou ali, ela deixou de valer em 2015 com o novo marco legal da biodiversidade. Aprendemos muito com os erros, né? E acertos, claro, dessa medida provisória, e temos aqui a oportunidade agora, como país, com a maior experiência no tema, de levar essas discussões e aproveitar essa abertura que o protocolo nos dá de interpretação e a possibilidade, a necessidade até de construção de orientações técnicas para tornar o marco legal no âmbito internacional o mais próximo possível do marco legal brasileiro. E o Brasil, então, ter todas as vantagens de não precisar fazer adaptações ou diminuir a quantidade de adaptações necessárias para sua implementação, tá? Então, assim, sim, é estratégico para o país, vai permitir gerar uma quantidade de recursos, né, de investimentos, de atração de recursos para o país. Agora, é importante colocar, Davi, que a ratificação do protocolo, ela traz grandes oportunidades e ela traz também grandes desafios. E aí, a fala do deputado coloca muito bem essa questão. O Congresso já vem analisando, discutindo, né, esses pontos, e cabe, então, agora a toda a sociedade envolvida contribuir para essas discussões e conseguir buscar as melhores, contribuir para que o governo construa o posicionamento para que o país tenha, então, as suas posições claras e que considere as nossas vantagens competitivas. Então, sim, é uma grande oportunidade e temos que agora contribuir para que os desafios também sejam endereçados de forma correta. Ok, Thiago, muito obrigado. Acho que você tocou no ponto fundamental, né, como transformar as vantagens comparativas do Brasil em vantagens competitivas. Mas eu vou deixar essa pergunta um pouquinho mais para frente, mas queria aí chamar agora o João Emanuel para fazer suas considerações iniciais. Por favor, João. Bom dia a todos, bom dia, Davi, bom dia, deputado Rodrigo, meu amigo Thiago. Primeiro, eu queria agradecer pelo convite, dizer que é uma enorme satisfação participar dessa live com vocês, para falar de um tema que, de fato, vem ocupando a nossa mente aí há alguns anos, né? Acho que respondendo essa sua pergunta inicial, Davi, sobre por que é relevante para o Brasil ratificar Nagoya, eu acho que basta a gente olhar, quando a gente olha para o objetivo de Nagoya e olha para a quantidade de biodiversidade que existe no Brasil, a resposta está aí.
Nós estamos falando de um protocolo, de um acordo internacional que tem por objetivo promover a repartição de benefícios pela utilização de recursos genéticos. E a gente olha para o Brasil e encontra o país mais mega biodiverso do mundo. Então, quando a gente coloca esses dois fatores na equação, a gente vê que o Brasil tende, é fácil intuir que o Brasil tende a ganhar com um tratado que vai promover repartição de benefícios pelo uso da biodiversidade, dada a quantidade de biodiversidade que nós temos. E não só isso, a ciência brasileira, que é avançada e tem caminhado cada vez mais nessa área, entre outros aspectos que eu acho que a gente pode ponderar em seguida. Justamente por isso, por ter essa mega biodiversidade, por ter um país mega biodiverso, o Brasil sempre liderou as negociações sobre esse tema, e não foi diferente com Nagoya. Quando a gente olha as negociações desse acordo internacional, nós vemos que o Brasil, a todo tempo, foi quem trabalhou para a construção desse acordo. E essa posição de liderança, ela reflete já um pensamento estratégico pelos ganhos que o país teria lá na frente. Então, isso me parece que talvez sinalize de pronto a importância do acordo. Hoje, isso já, se não fosse suficiente, hoje a gente está num quadro em que nós temos 124 países que já ratificaram o protocolo. Um dos 191 membros da Convenção sobre Diversidade Biológica, 124 já ratificaram o protocolo, ou seja, já assumiram os compromissos que ali estão. E a gente está falando de grandes parceiros comerciais do Brasil, como a União Europeia, a China, o México, a Argentina, todos esses países já ratificaram o protocolo. Então, esse clube, me parece que já ficou grande demais para a gente ficar de fora, como bem observou o deputado. E por que ficar dentro desse clube é importante? Primeiro, porque o Thiago colocou muito bem, o protocolo, e o deputado também, o protocolo ele tem um texto aberto, como é típico dos acordos internacionais, especialmente aqueles cuja construção do consenso é mais difícil. Então, muita coisa precisa ser resolvida agora, e vai ser resolvida lá nas reuniões de partes. E para participar, votar efetivamente, construir essas diferentes interpretações para operacionalizar o protocolo, o Brasil precisa ter uma cadeira lá. Tem muito para onde correr, Temas sensíveis como acesso a recursos genéticos em bancos de dados, o famoso DSI, essa questão vai ser discutida agora, isso está ou não está em agora. O Brasil precisa sentar na mesa para poder defender suas posições estratégicas, sendo um país com a maior biodiversidade do mundo. Então, acho que tudo isso nos motiva, acho que justifica a posição estratégica e o interesse que o Brasil deve ter na retificação do protocolo. Vamos ter desafios, o Thiago colocou muito bem, o protocolo é o primeiro passo, a gente vai ter o dia seguinte, mas são desafios que o Brasil está em experiência, tem legislação sobre o tema há muito tempo e acho que está pronto para enfrentar. Precisaremos trabalhar, precisaremos pensar no dia seguinte, mas acho que construiremos isso em conjunto. Ok, obrigado, João. Queria continuar com você, até para a gente explorar de uma maneira mais específica, o assunto da ratificação do protocolo de Nagoya. Você disse que 124 países já ratificaram e o grupo acabou ficando grande demais. Na sua visão, ratificar Nagoya traria mais segurança jurídica? E a não ratificação desse protocolo pode trazer algum tipo de barreira comercial a produtos brasileiros? Olha, Davi, um grupo desse tamanho, quando a gente está falando de 124 países, já são partes do protocolo de Nagoya, mesmo num cenário em que o Brasil optasse por ficar de fora, eu vislumbro a possibilidade da gente sofrer os efeitos do protocolo. Eu vou dar um exemplo aqui que talvez ilustre isso que eu estou falando, para que todo mundo entenda. Vamos imaginar que o Brasil, que tem um país, um parceiro comercial como a China, não ratifique o protocolo e siga uma indústria nacional, siga desenvolvendo seus produtos aqui no território nacional e venha a utilizar uma biodiversidade de um terceiro país. Vamos pensar no México, que tem lá sua biodiversidade e também é parte do protocolo de Nagoya. A indústria nacional pode usar essa biodiversidade, em tese, ela até deveria seguir a legislação prevista que trata de acesso e repartição de benefícios no México. Mas como essa legislação não tem efeitos no Brasil, se ela não seguir, nada vai acontecer. Agora, vamos imaginar que esse produto desenvolvido no Brasil tem que ser exportado para a China. E China e México, lembrando aqui no nosso exemplo, são parte do protocolo de Nagoya e tem, em razão disso, e esse é o grande motivo do protocolo, dever de assegurar o cumprimento da legislação do outro. Então, o Brasil, numa indústria nacional, nesse nosso exemplo, numa tentativa de exportar um produto para a China, desenvolvido com biodiversidade mexicana,
pode sofrer restrições à entrada desse produto se não conseguir comprovar que atendeu à legislação mexicana, a legislação do país de origem dos recursos genéticos que ele está utilizando. Então vejam que, ainda que o país não seja parte, possa pensar no primeiro momento que ele está imune, não sofrerá nenhum efeito do tratado. Isso não me parece verdadeiro. A gente, na prática, pode ter isso. E podendo ter isso até de forma mais direta. A gente pode ter os membros de Nagoya simplesmente exigindo que os seus parceiros comerciais sejam parte do protocolo, para que possam com eles negociar. Então a gente vê como o clube se tornou grande demais, não estamos falando mais de 2 ou 3 países em que seria possível contornar. Estamos falando de uma situação em que o mundo quase inteiro acabou adotando o protocolo e a gente vê cada vez mais outros países entrando no clube. Então parece difícil pensar hoje que o Brasil possa ficar de fora e, com isso, se isentar de qualquer efeito. Parece mais adequado que a gente, de fato, entenda melhor o tratado. Acho que isso o Congresso Nacional está fazendo muito bem, liderado aí pelo deputado, entenda adequadamente e, depois de internalizar isso para que a gente saiba, tenha segurança do que a gente vai ter que fazer, tomar as medidas nacionais de maneira mais adequada para evitar qualquer problema como esse, de barreira comercial ou outros custos regulatórios que sejam inadequados. Então, nesse sentido, eu responderia sim a sua pergunta sobre segurança jurídica, Davi. Acho que sim, teremos mais segurança jurídica se ratificarmos e fizermos bem o dever de casa, que vem em seguida para tomar as medidas corretas para a implementação do protocolo. Ok, muito obrigado, João. Passa a palavra agora para o deputado. Deputado, como é que essa questão está sendo vista dentro do Congresso Nacional? É claro que agora estamos vivendo aí um cenário que ninguém esperava, né? Então muitas das propostas estão sendo deliberadas relacionadas à questão da Covid, mas eu gostaria que o senhor trouxesse essa percepção da importância do tema dentro do Congresso Nacional, né? E, se fosse possível, também colocar uma perspectiva do senhor a respeito desse tema. Áudio, por favor, deputado. O áudio está desligado. Obrigado, Davi, desculpa. Nós temos 2 respostas, mas eu vou ficar com a resposta mais sincera. A maior parte dos deputados não sabe o que é o protocolo de Nagoya. Então, eu acho que a gente precisa ainda fazer um esclarecimento. Nós tivemos, num primeiro momento, obviamente que eu não era deputado, eu estou no meu primeiro mandato, mas nós tivemos, num primeiro momento, uma reação muito grande do agro. O setor agro não sabia entender a diferença do Nagoya para o TIRFA. O TIRFA é um outro documento que foi assinado, que diz respeito muito à questão de recursos relacionados à agricultura, de recursos fitogenéticos, e que foi ratificado pelo Brasil em 2006, se eu não estiver enganado. Foi justamente depositado num dia como esse, Dia da Biodiversidade, em 2006. E o agro começou a fazer uma confusão entre o TIRFA, que é um documento também importante, e Nagoya, que Nagoya é um documento oriundo de uma das conferências de maior sucesso da biodiversidade. As conferências de biodiversidade ocorrem de 2 em 2 anos. Esse ano ninguém sabe o que vai acontecer, porque ia ser na China, com a Covid passou para a Itália virou outro epicentro, e aí tudo foi suspenso, enfim. Mas na COP de Nagoya nós tivemos a aprovação de Nagoya e das metas de Aichi, né? Um outro documento muito importante para o Brasil é Cartagena, que já é um documento mais antigo. Agora, de maneira muito clara, uma boa parte do Congresso não sabe o que é isso, mas os diferentes setores, todos eles hoje já têm uma compreensão muito tranquila do que é e das oportunidades que vão surgir decorrentes disso. Então, o setor industrial entendeu a importância disso, o setor da agricultura entendeu a importância disso. Então, hoje nós não temos resistência. O que nós temos, talvez, é uma ignorância de uma parte do parlamento que não entende do assunto e que também não conseguiu priorizar ainda esse assunto. Então, o que a gente precisa fazer, eu acho que é um trabalho de esclarecimento um pouco maior, para que a gente possa convencer os líderes e colocar em votação. O Brasil, historicamente, tem sido um bom articulista na elaboração desses documentos. O Brasil participou ativamente da elaboração desse tratado.
E é uma pena que o Brasil está ainda patinando com isso. Enfim, a gente já poderia estar com esse documento valendo, a gente já poderia estar acessando as reuniões desse protocolo, a gente poderia estar, de certa forma, sendo beneficiado. Nós temos vários casos de recursos brasileiros que são explorados hoje pelo mundo, né? Então, tem muito produto brasileiro que é explorado pelo mundo. Hoje mesmo, o Globo Repórter vai mostrar o caso de uma goiaba brasileira nativa, a goiaba serrana, feijoa, que é um grande sucesso no mundo inteiro, e no Brasil as pessoas mal conhecem ela. Então, nós temos produtos brasileiros que podem ser explorados, onde o Brasil pode ser beneficiário. Existe o conhecimento tradicional hoje nos povos indígenas brasileiros, que aos poucos está começando a ser compreendido pela indústria de medicamentos. Então, vou dar um exemplo. Nós estamos... os povos indígenas do Brasil, que é um número grande de comunidades diferentes, enfim, de etnias diferentes, estão aqui há 50 mil anos. E ao longo desse período de 50 mil anos, pelo menos, esses povos indígenas foram experimentando as plantas e os animais da natureza, e nessa tentativa e erro foram descobrindo uma série de funcionalidades. Foi algo muito empírico. Mas a indústria de medicamentos pode se apropriar disso e pode transformar isso em produtos comerciais, como já vem fazendo. E por isso a gente precisa de uma regulação que seja adequada e uma regulação que permita que o Brasil e esses povos tradicionais possam, de certa forma, usufruir desses benefícios. Então, assim, eu acho que nós não temos hoje no Congresso nenhuma resistência mais a esse texto, isso é importante. Nós temos setores como a indústria que estão incentivando que esse documento seja ratificado, setores da área ambiental que também defendem esse texto, embora o setor ambiental tenha ficado quase todo o tempo na resistência, tentando segurar outros projetos que a gente entende como retrocessos, e a gente acaba, de certa forma, ainda não conseguindo priorizar esse tema no plenário. Mas eu acho que após esse período de epidemia tem tudo para que a gente possa conseguir colocar isso no plenário e votar rapidamente esse decreto. Ok, obrigado, deputado. E aproveitando aí a sua deixa, né, da necessidade de se divulgar melhor essa temática dentro do Congresso Nacional, aproveito aí também a oportunidade, né, de fazer a propaganda aí do nosso estudo, né, que foi lançado hoje sobre os impactos regulatórios, e colocar a CNI aí sempre à disposição para poder, né, discutir esse tema e esclarecer eventuais dúvidas aí dentro do Congresso Nacional. Vou retornar agora com o Tiago. Tiago, a COP estava prevista para outubro desse ano, né, em razão do coronavírus foi adiada, acho que a data ainda não foi definida, mas eu queria que você desse a sua visão daqueles temas que seriam mais relevantes e seriam discutidos aí nessa COP. Bom, a COP, acho que esse ano, falando mais especificamente do tema aqui desse nosso debate, né? Acho que nenhum tema foi mais discutido nas últimas duas convenções do que o uso de sequências digitais. Então, foi um tema que era aparente, apesar de ele faz parte da legislação brasileira já desde o início, né? Desde 2000. Então, para o Brasil, é um tema que é bastante... existe uma visão muito clara sobre o tema, ainda precisamos definir como ele deverá ser tratado aqui na legislação interna, inclusive, mas para o Brasil é muito mais fácil de absorver essa questão, mas em muitos países que estavam discutindo, que participam da Convenção sobre a Diversidade Biológica, esse tema foi, de certa forma, uma certa surpresa. Então, tem-se ali uma grande discussão sobre esse tema. Eu acho que o segundo ponto que deve discutir bastante, e tem muito a ver também com esse primeiro tema, a aplicação do artigo 10 do protocolo. Então, o protocolo, ele define como, em situações onde não se consegue identificar, ou que não se tem clareza da origem do recurso genético, né, em situações transfronteiriças, por exemplo, citando um exemplo aqui bastante simples, um produto amazônico, por exemplo, que é encontrado tanto no Brasil quanto na Venezuela, né? Não se sabe exatamente de qual país é essa origem, então o artigo 10 ele prevê
um tratamento, uma repartição de benefícios, né, no âmbito internacional, a criação de um fundo internacional para onde esse recurso seria destinado. Então, esse é um tema que deve ser ali bastante discutido, e eu gostaria de reforçar aqui, o deputado colocou muito bem as metas de Aichi aprovadas na Convenção de Nagoya. Esse ano, na próxima COP, nós teremos a revisão dessas metas, né? A discussão que começou ali já na última COP, que são as metas pós-2020. Então, a cada 10 anos, a Convenção, ela define as suas metas e faz essas revisões. E eu gostaria aqui de incluir um ponto muito importante que deve, na minha opinião, deve ser considerado nessas discussões, é a inclusão dos benefícios da biotecnologia. Isso é estratégico para o Brasil, né? A biotecnologia, ela sempre é vista na Convenção com relação às os potenciais eventuais riscos, né, que ela poderia trazer. E essas discussões, elas estão mais do que superadas aí com o avanço do desenvolvimento científico, o avanço histórico de uso seguro, né? E a gente e a biotecnologia se desenvolveu e apresenta-se como uma importante ferramenta tanto para a preservação da biodiversidade, mitigação da emissão de gases do efeito estufa. Nós temos ali uma ferramenta poderosa, né, para auxiliar nos objetivos da Convenção. Então, eu colocaria também as discussões pós-2020 como um tema importante, não especificamente sobre o Protocolo de Nagoya, mas na Convenção como um todo, e espero que os benefícios sejam parte integrante ali dessas metas, avaliar esses benefícios. Ok, obrigado, Thiago. Pergunta agora para o João, que impactos positivos e obrigações a ratificação poderia trazer ao Brasil? E também gostaria que você falasse um pouquinho da questão da retroatividade, né? Então, muitos vêm falando que ratificando teria que se olhar para trás, repartir benefícios para trás. Eu queria que você esclarecesse um pouquinho essa temática. Perfeito. Vou começar pelo final, tá, Davi? Que esse é um tema de fato que acho que merece um esclarecimento. Nesse tema, sempre que nós vamos discutir sobre a ratificação do Nagoya, surge essa dúvida. O protocolo vai ou não vai retroagir? Me parece que essa questão está bem clara, bem madura e bem consensada em âmbito internacional. O protocolo de Nagoya, ele nem teve por objetivo ter efeitos retroativos, né? E um tratado internacional só pode ter efeitos retroativos quando ele expressamente manifeste isso, ou fique claro que a intenção das partes era essa. Isso não aparece no protocolo de Nagoya. Então, isso que nós podemos dizer de forma peremptória, tranquila, de que o protocolo de Nagoya não retroagirá. Tá? Essa é a regra da Convenção de Viena sobre os direitos dos tratados. Se as partes não expressamente indicaram nesse sentido, que havia intenção de que o tratado retroagisse, ele não retroagirá. Podemos caminhar tranquilamente com relação a isso. O que, por vezes, gera alguma controvérsia, e, de fato, esse é um ponto sensível, e talvez mais uma razão para que o Brasil tenha assento no âmbito do protocolo quando essa questão surgir, é a discussão sobre a abrangência do protocolo. O que eu estou querendo chamar de abrangência? Afinal, quais são os recursos genéticos que estão abarcados pelo protocolo? Vamos pensar no caso do Brasil. O protocolo atingiria somente os recursos que ingressarem em território nacional após a sua entrada em vigor para o Brasil, ou o protocolo, ele abarcaria as obrigações previstas no protocolo, abarcaria qualquer recurso genético existente no território nacional. Essas são questões que estão postas em âmbito internacional, sobre a qual, se houver divergência, os debates serão feitos lá no âmbito do protocolo de Nagoya. Mas, de fato, há posições diferentes vêm sendo adotadas pelos países. Há países como a blocos, como a União Europeia, que adotaram o entendimento de que apenas recursos que ingressarem após a entrada em vigor do protocolo, de fato, estarão sujeitos às suas obrigações, né? O Brasil, hoje, especificamente para a atividade agrícola, manifestou um entendimento nesse sentido. Olha, vocês podem perguntar, poxa, mas o Brasil ainda não ratificou o protocolo. É verdade. Apesar disso, a nossa legislação interna sobre o tema, que é a Lei 13.123 de 2015, que regulamenta acesso a recursos genéticos e repartição de benefícios, ela já indicou que, para fins de atividades agrícolas, o entendimento do Brasil é que o protocolo só vai se aplicar aos recursos que ingressarem no território nacional depois da ratificação.
Então, esse já foi uma opção feita pelo Brasil com relação à abrangência para fins agrícolas. E, claro, no momento da ratificação, o Brasil pode, de novo, manifestar sua posição sobre esse assunto de forma mais clara no decreto de ratificação, que certamente será elaborado pelo Congresso Nacional. Bom, mas tudo bem, a questão da abrangência é essa. Agora, o que traz, né, indo para a primeira parte da sua pergunta, quais são as consequências de ratificar o protocolo? Que obrigações o Brasil passará a ter a partir do momento que a gente se tornar parte do protocolo? O protocolo, acho que precisa fazer um parêntese aqui antes de entrar no Brasil, ele tem um objetivo muito claro. Ele pretende, como nós já falamos aqui, promover um dos objetivos da Convenção sobre Diversidade Biológica, que é a repartição justa e equitativa dos benefícios oriundos da utilização de recursos genéticos. Esse é o objetivo do protocolo. Por que ele foi elaborado? Porque, primeiro, a CDB já tinha reconhecido essa ideia, tinha reconhecido que os países deveriam repartir benefícios pela utilização dos recursos genéticos uns dos outros, mas percebeu-se que, na prática, apesar dos países terem editado, países como o Brasil e outros, muitos outros, terem editado normas internas regulamentando acesso e repartição de benefícios, essas normas só valiam dentro do território do país, por questão de soberania. Então, se alguém pegasse uma espécie da biodiversidade brasileira aqui e levasse para um outro país e desenvolvesse um produto, o Brasil, por mais que entendesse que a sua lei seria aplicável, não tinha mecanismos de coerção. Ele não conseguia fazer com que o outro país em que a biodiversidade tinha sido utilizada fizesse a sua lei ser cumprida. O protocolo ele veio para resolver isso. Ele veio com o objetivo de que os países passassem a cooperar voluntariamente na verificação do atendimento da legislação de acesso e repartição de benefícios uns dos outros. Essa é a lógica do protocolo. Então, quando o Brasil passar a ser parte do protocolo, ele passará a ter, como obrigação central, o dever de verificar se a biodiversidade estrangeira acessada e utilizada, mais precisamente utilizada em território nacional, para o desenvolvimento de produtos e serviços, né? Quando a gente fala em utilização no protocolo de Nagoya, a gente está falando basicamente de pesquisa e desenvolvimento, não é pegar a biodiversidade para fazer qualquer coisa, isso é um equívoco igualmente comum. Mas então o Brasil estará obrigado a cooperar com os seus pares no protocolo de Nagoya para fazer valer a sua legislação. Então, se uma biodiversidade chinesa for acessada no Brasil, for utilizada no Brasil pela indústria nacional, o Brasil tem que verificar, olha, estamos atendendo a legislação do outro país? Ora, não tem grande novidade aqui com relação a esse dever, porque lá atrás, na CDB, todo mundo já tinha reconhecido que os países teriam soberania para regular o acesso e a repartição de benefícios. O que a gente melhorará com o protocolo é um mecanismo de compliance. O Brasil passará a ter que ter mecanismos de compliance. Como que o Brasil vai materializar esses mecanismos? Esse é o que eu chamo de dia seguinte. Nós precisamos definir isso. Como que a gente vai fiscalizar o cumprimento da legislação estrangeira no Brasil? Quais serão os pontos de controle, ou checkpoints, na linguagem de Nagoya, que serão implementados? Vão ser as nossas agências de registro de produtos, como a Anvisa, os escritórios de patente, como o INPI. O que vai se pedir nesses pontos de controle? É algo que também precisa ser definido. O protocolo não define isso. Então, o Brasil vai precisar definir. Vejam como o protocolo dá liberdade para o país, né? Nós teremos, de fato, uma obrigação, mas a gente vai moldá-la de acordo com as nossas possibilidades aqui, com o nosso regime jurídico. Agora, em contrapartida, o Brasil também passa a ter direito de cobrar os países lá fora, igualmente parte do protocolo, que verifiquem, que atestem, que garantam o cumprimento da nossa legislação de acesso e repartição de benefícios. Então, é um ganho para o Brasil na condição de país mega biodiverso. É algo que a gente precisa ter em mente sempre que a gente está falando do protocolo de Nagoya. Ok, João. Me parece também que a questão central seria a legislação, né? A Lei 13.123, mas eu volto em seguida aí com você e com o Thiago para a gente explorar um pouquinho aí os ganhos, né, dessa legislação que o Brasil tem desde 2015, né? Mas eu pergunto ao deputado agora, e pegando o gancho do João de mega biodiversidade, né, o Brasil, sendo detentor de 20% da biodiversidade do planeta, como é que você enxerga a questão do Brasil estar fora do protocolo de Nagoya? Não, é muito ruim, né? É um grande equívoco e o Brasil já está pagando um preço caro por isso. Não basta o Brasil ter uma lei
a Lei 13.123 de 2015, que trata da biodiversidade, ter uma regulamentação para ela. O Brasil não montou estrutura nenhuma abaixo dessa lei, estrutura executiva não existe. O que nós temos são os órgãos do CISNAMA, mas a gente investe muito pouco em pesquisa, a gente investe muito pouco nessas estruturas de regulação. A maior parte da biodiversidade brasileira é desconhecida. Nós temos uma biodiversidade grande, mas com estoques cada vez mais baixos. Nós estamos tendo hoje, a gente corre um sério risco do bioma marinho brasileiro se transformar num grande deserto. Os estoques estão sendo exauridos numa velocidade muito rápida. Nós não temos hoje controle nenhum sobre os estoques pesqueiros. Em terra firme, em vários biomas, nós estamos com um processo de extinção muito rápido. Então, assim, a gente não está fazendo a lição de casa. Então, assim, a gente tem uma biodiversidade que é reconhecida, a gente não protege ela de forma adequada, a gente não tem estruturas para fazer jus à nossa própria legislação interna, que já foi aprovada, e dentro do protocolo de Nagoya, a gente está perdendo uma série de oportunidades. Nenhum país vai investir em biotecnologia em outro sem ter clareza e segurança jurídica de que que os acordos serão efetivamente cumpridos, né? Então, assim, o grande do investimento que a gente tem hoje em biotecnologia no Brasil, por incrível que pareça, é investimento nacional. Está tendo uma proliferação de pequenas startups trabalhando com isso, e isso é muito bacana, mas o grosso do investimento internacional que poderia estar sendo aportado aqui na indústria nacional, uma boa parte, por exemplo, da indústria farmacêutica brasileira não faz pesquisa no Brasil, o que é um grande equívoco, né? Então, você tem a indústria farmacêutica fabricando no Brasil, mas não necessariamente fazendo pesquisa aqui. E a pesquisa envolve desde o trabalho de prospecção até o trabalho final de teste para conseguir a validação e a colocação no mercado. Então, eu acho que o Brasil está perdendo uma oportunidade enorme. Obviamente que as oportunidades não se esgotam aí, né? Mas só do Brasil, por não ser signatário, não conseguir participar na sua plenitude dos debates, das discussões internas com os demais signatários, é muito ruim. Então, acho que a gente tem que continuar esse esforço, mostrar para o Congresso a importância disso. Infelizmente, a gente não tem nem o Ministério do Meio Ambiente, nem o Ministério das Relações Exteriores trabalhando internamente para que isso aconteça. Nem o Ministério do Meio Ambiente, nem o Ministério das Relações Exteriores entendeu a importância disso. A atual gestão do Ministério das Relações Exteriores, inclusive, está simplesmente colocando o Brasil para fora de todos esses arranjos internacionais em matérias ambientais. Isso é ruim. Isso é muito ruim. Então, eu acho que a gente precisa continuar trabalhando. Acho que o Dia da Biodiversidade vem justamente para a gente criar uma massa crítica um pouco maior em relação a esse tipo de matéria e que a gente possa convencer, enfim, o nosso parlamento da importância disso. Ok, deputado. Só mais uma pergunta. Além do requerimento do deputado Paulo Bengeston, do PTB, há requerimento de urgência do PV, também um requerimento 6640 de 2017. Sim. Seria uma possibilidade os líderes do PV, PSB e PT solicitarem que fosse pautada essa urgência? Sim, nós já solicitamos, inclusive. O requerimento mais antigo é da deputada Leandre, do PV, e o mais recente é do deputado Paulo Bengeston, que é da subcomissão relacionada à indústria e meio ambiente. Nós já solicitamos ao Colégio de Líderes isso, mas esse requerimento ainda não foi votado. Mas esses requerimentos já foram protocolados e, como já foi dito aqui, enfim, esses requerimentos existem. O mais antigo é da deputada Leandre, do PV. E eu acho que a gente precisa fazer um esforço esse ano para conseguir colocar em votação. Ok, muito obrigado. Vou passar a palavra agora para o Tiago. Tiago, como é que a biotecnologia industrial pode contribuir para a biodiversidade brasileira? E queria que, logo em seguida, você explorasse um pouquinho se a nossa lei, né, de 2015, a 13123, é, de fato, uma lei moderna e como que a gente poderia utilizá-la para melhorar aí o uso da biodiversidade brasileira.
Bom, Davi, a biodiversidade industrial ali, ela traz uma ferramenta poderosa, né, que ela permite, então, a redução, né, melhora a eficiência do uso de energia, né, reduzindo, então, a necessidade de energia, melhora a eficiência energética de processos industriais, ela permite a substituição de combustíveis, que são os principais emissores, né, de combustíveis fósseis, que são os principais emissores de gases do efeito estufa. Ela reduz a dependência de matérias-primas de origem fóssil, né, para outros setores, indústria química, por exemplo, né, contribuindo ali tanto para a mitigação dos efeitos das mudanças climáticas, quanto para o equilíbrio da nossa balança comercial. A gente poderia reduzir a nossa dependência de importação, tá, de produtos químicos, por exemplo, né? E contribui, aí, logicamente, com a construção de uma economia circular, ou seja, aproveitar resíduos para gerar produtos de alto valor agregado, né? Aproveitar resíduos, reciclar esses resíduos para a produção de produtos que poderão ser utilizados novamente ali com alto valor agregado. Tá? Então, eu gostaria de até fazer um parênteses dentro dessa pergunta, e aproveitando a deixa ali que o deputado colocou, sobre as indústrias, as empresas de biotecnologia, as multinacionais, né, realizarem pesquisa no Brasil. Eu acho que é muito importante a gente ter claro também que o cenário brasileiro, em termos de custo, ele é muito diferente dos países em desenvolvimento. A gente tem uma burocracia ainda excessiva, nós temos custos tributários muito desestimulantes, né? Então, isso, sem dúvida nenhuma, dificulta também a atração de investimentos. Então, é claro que uma empresa, na hora de decidir aonde ela vai fazer a sua pesquisa, ela vai colocar na ponta do lápis aonde é mais barato para ela fazer a pesquisa. E claro que depois, para fabricar pelo mercado consumidor, ela vem para cá. Então, muito bem colocada a posição do deputado. É importante a gente ter essa visão também ampla de todos os fatores ali que podem influenciar na decisão de uma empresa na hora de decidir o país que ela vai desenvolver as suas linhas de pesquisa, tá? Com relação à modernização, à modernidade do novo marco legal brasileiro, Davi, assim, é muito importante colocar a Lei 3.123, ela vem gerando ali nos últimos 5 anos um grande debate, né? Uma oposição muito forte, principalmente de alguns setores, especificamente a academia tem uma restrição, às vezes, bastante grande, alguns outros setores industriais também passaram, mas isso vem sendo superado, e, no meu entendimento, é muito claro essa oposição pela falta de conhecimento que existia sobre o marco legal anterior. Tá? Então, a gente tinha ali o marco legal anterior instituído pela medida provisória 2186, e ela trazia claramente ali a necessidade de se aprovar, de uma aprovação pelo Conselho de Gestão do Patrimônio Genético, qualquer tipo de pesquisa que fosse realizada com a biodiversidade brasileira. Isso é absolutamente inviável, né? A nova lei, então, da biodiversidade, ela entendendo, né, o legislador, as discussões todas que ocorreram durante todo o período, esses 15 anos de vigência da medida provisória, elas permitiram uma compreensão real dos mecanismos necessários para estimular o uso sustentável da biodiversidade, para criar mecanismos para a repartição justa e equitativa dos benefícios e que permitirão ali a preservação dessa biodiversidade, que são os grandes objetivos da Convenção sobre a Diversidade Biológica. Então, a Lei 3.123, ela traz muito sabiamente, eu acho que esse é o principal, a principal evolução do marco legal, né, a principal vantagem é o conceito de consentimento prévio informado. Então, todos estão autorizados a fazer pesquisa com a biodiversidade brasileira, tá, com uma única condição, né, informar o Conselho de Gestão do Patrimônio Genético que você está fazendo essa pesquisa. Eu não preciso mais de uma autorização prévia, mas o governo, ele parte do pressuposto, ele já dá essa autorização com a condição de que você informe. E o Conselho, a lei, ela traz também
para operacionalizar esse conceito, ela traz um sistema eletrônico, onde o próprio usuário faz um cadastro, insere as informações e submete ao governo, é tudo processado eletronicamente. Esse sistema, o sistema de gestão do patrimônio genético, ele está na sua primeira versão, né? Agora está sendo feita uma discussão sobre quais as melhorias que esse sistema precisa trazer. A CNI vem participando ali ativamente das discussões, a BBI sempre contribuindo com suas associadas, e o que é importante colocar é que esse sistema, quando aprimorado, né, ele permite, então, destrava todo o processo de autorização e necessidade para o desenvolvimento dessas pesquisas. Ponto importante, Davi, antes de encerrar essa questão, o sistema, e aqui é um apelo que eu faço, né, o sistema, para ele funcionar, se nós temos a necessidade de um sistema eletrônico, ele tem que ser atualizado rapidamente. Tá? Então, a primeira versão, ela foi disponibilizada em novembro de 2017, tá? E nós estamos, nesse momento, atualizando, né, discutindo a atualização da segunda versão. Na verdade, ela deveria ser atualizada quase que mensalmente. Identificou-se um problema, deveria ter uma atualização nova. Identificou um problema, ter uma atualização nova, para que você não tenha um entrave porque o sistema não está preparado. Mas isso é uma outra questão. Eu acho que é um mecanismo ali que tem que envolver, dentro do Ministério do Meio Ambiente, uma alocação de recursos, num tipo de contratação que permita essa atualização quase que instantânea do sistema, tá? Então, assim, ela traz grandes vantagens. E acho que o segundo ponto, Davi, outro ponto que eu gostaria de colocar, a lei da biodiversidade, ela traz duas questões fundamentais, além do cadastro eletrônico. Ela permite, ela diferenciou as cadeias produtivas, então eu tenho as atividades agrícolas com o tratamento, tá? E as atividades dos demais setores com um outro tipo de tratamento. Isso é fundamental para a segurança alimentar. Então, sabiamente, ali também foi colocada essa diferenciação, e que permite ali as interpretações, né, considerando a necessidade de produção de alimento e as condições que o Brasil tem. E aqui, falando especificamente da biotecnologia industrial, ela traz um tratamento diferenciado para aquelas tecnologias que permitem a redução na emissão de gases de efeito estufa. Então, totalmente convergente com o plano do Brasil de mitigação das mudanças do clima, com a participação do Brasil no Acordo de Paris e com os objetivos realmente de desenvolvimento sustentável e de uso sustentável da biodiversidade. Então, assim, é uma lei moderna, ela precisa de aprimoramento, como toda legislação, mas eu entendo que com o trabalho e as discussões que vêm sendo feitas, né, no CEGEM, é possível, sim, a gente aprimorar e chegar num ponto de uso bastante operacional aí da legislação. Ok, com certeza, Thiago. Tivemos aí a lei em 2015, mas precisaremos também de bastante ajuste, né, em termos regulatórios para deixá-la redonda. Sim, João, como é que você vê essa questão? Né? Há uma vantagem do Brasil por já ter uma legislação sobre biodiversidade? Respondendo diretamente a sua pergunta, eu entendo que sim, Davi. Agora, antes de explicar o porquê, deixa eu só fazer um testemunho muito pessoal do que o Thiago falou aqui agora, é muito importante. Né? Eu acompanho as discussões e a operacionalização desse tema no Brasil há muitos anos. Acompanho esse assunto há mais de 10 anos. Então, eu vivi a nossa antiga legislação de acesso e repartição de benefícios. Não é que eu li no livro, não, eu vivi. Eu costumo dizer que eu estava lá, participando, sofrendo junto. Então, quando, por vezes, eu escuto que a nova lei de biodiversidade do Brasil é pior do que a anterior, eu salto da cadeira, porque eu vivi aquilo ali, e eu sei que não é. Né? Quem vivenciou o nosso antigo marco legal da biodiversidade sabe o sofrimento que era para conseguir uma autorização para fazer qualquer pesquisa. E eu não estou falando de pessoas aqui, eu estou falando do sistema que não era bom. Então, o sistema não era bom e atravancava a pesquisa no Brasil. Então, hoje, o marco legal que nós temos, ele fez um esforço enorme, com base numa experiência que eu diria a vocês que só o Brasil tem, aprendemos errando, porque não tinha de quem copiar também. Não dá para culpar quem fez o marco legal lá atrás, né? Quando o Brasil elaborou a nossa primeira... Quando nós começamos nessa história de marco legal de acesso à biodiversidade,
não tinha de quem copiar no mundo, nós tínhamos poucas experiências, então nós concebemos algo. Era bom? Não, não era bom, não. Não foi uma boa experiência, mas a gente aprendeu muito com ela. E dessa experiência surgiu esse novo marco legal que nós temos hoje. É perfeito? Não é perfeito. Dava para adivinhar que ele não seria perfeito há 5 anos? Talvez não, mas hoje, vivenciando ele por mais 5 anos, eu acho que está muito claro que a gente tem um marco muito melhor do que o anterior, e também está claro que a gente precisa fazer alguns aperfeiçoamentos. É natural, né? É só, por vezes, uma legislação que é aprovada, a gente só na prática vê como ela vai funcionar. Dentro desses aperfeiçoamentos, eu queria só destacar aqui 2 coisas que me parecem vitais, né? O Thiago colocou com muita propriedade a questão do cisgênero, né? Hoje a gente tem uma lei, olha como a lei é moderna, ela pensou de maneira, eu diria que ela é tão avançada que ela está conectada com a lei de liberdade econômica que a gente tem hoje, muito depois, né? Porque olha a lógica que ela adotou. Em vez de você ir ao Estado, pedir uma autorização para começar a pesquisar e fazer um medicamento, não, a gente acredita em você, faz tudo aí, e quando a gente chegar em determinados pontos, você vem ao Cisgen, que é um site, um cadastro eletrônico, fornece as informações e segue a sua vida. Então, a lógica é muito boa, é muito inteligente esse modelo. E a gente não tinha de quem copiar, não. O Brasil concebeu isso aqui. Acho que a gente tem que ter orgulho disso. Agora, como todo sistema, né, ele traz suas limitações, é o código que limita a vida. Então, a gente, quando tem tudo baseado num sistema, a gente tem que ter muito claro que esse sistema tem que ter um dinamismo enorme. Então, não dá para a gente pensar que a gente vai atualizá-lo de ano em ano, de 2 em 2 anos. Ele tem que ser atualizado cada vez que surge um problema. E tem que fazer isso. A gente precisa reagir rápido. Porque se a gente não reage rápido para resolver os problemas e fica querendo que a vida mude para caber no código, a gente vai gerar uma resistência ao marco legal, vai gerar uma resistência ao investimento. Então, isso acho que o Brasil precisa olhar com atenção. Quero dizer com isso que a nossa lei é ruim? Não, de forma alguma. E digo isso tanto com esse parâmetro da legislação anterior, que era muito melhor, e digo também com o parâmetro das legislações que existem no resto do mundo. Já tive a oportunidade de estudar em teoria e na prática, de vivenciar também a aplicação de outras leis dessa natureza em outros lugares do mundo. E posso dizer para vocês, os modelos não são bons, não. A gente tem em outros lugares, tem gente que copiou a legislação antiga do Brasil, como é o caso de Moçambique, dá para imaginar, copiar um negócio que não funcionava. E outros adotam um modelo muito semelhante, muito burocrático, muito menos avançado do que a gente tem hoje. Agora, voltando à sua pergunta, Davi, conectando o nosso marco legal com o Nagoya, o que é a vantagem da gente ter um marco legal como nós temos hoje? Eu acho que tem uma primeira vantagem. Nós aqui no Brasil, quem está aqui no Brasil, as empresas, as entidades de pesquisa, elas já aprenderam a viver com um marco legal de biodiversidade. A gente sabe lidar com isso. Quando a gente internalizar a Nagoya, a gente vai ter novos desafios importantes. A gente não vai ter um marco legal, vai ter um mundo de marcos legais. Mas a gente vai aperfeiçoar algo que a gente já faz. Países que não têm legislação de acesso à biodiversidade vão ter que aprender algo completamente novo. Vão ter que inventar processos novos. Então, ter um marco aqui e vivenciar esse marco pelo tempo que a gente vem vivenciando, nos dá, sem dúvida, uma vantagem que me parece importante, né? Também dá uma vantagem para o Brasil nesse cenário importante de colaboração e cooperação do protocolo de Nagoya. Ora, se nós somos os mais mega biodiversos, se nós temos um potencial de ganhar com a repartição de benefícios do resto do mundo, faz sentido que a gente tenha um marco bom, operacional, efetivo, para que a gente possa receber esses benefícios. Se a gente não tivesse marco regulatório nenhum no Brasil, estabelecendo a obrigação de repartir benefícios, não ia ganhar como seria esperado nesse processo de implementação de Nagoya. Eu diria que isso aí é um outro passo importante, um outro componente importante. Ainda em relação à questão do marco, outro ponto que eu acho que é digno de nota é que ter um marco bom dentro de um contexto em que o mundo inteiro terá que colaborar para o cumprimento da legislação do país de origem, dos recursos genéticos, conhecimento tradicional, tende a atrair investimentos. Porque, vejam só, a gente pode ter uma empresa com uma empresa, por exemplo, fabricante de produtos cosméticos ou fabricante de produtos farmacêuticos, que vai ter que fazer opções. Eu vou para onde? Se eu tenho que, qualquer lugar que eu buscar biodiversidade, eu vou ter que cumprir a legislação. Onde que eu vou escolher? Onde for mais adequado, onde eu tiver um marco legal que me dê segurança jurídica, né? Quando a gente conversa com o setor empresarial,
todo mundo está de acordo em cumprir o marco legal da biodiversidade. Ninguém se incomoda com isso. É difícil você escutar alguém da indústria que fala, eu não quero nem saber, eu não acho que a biodiversidade é importante. E todo mundo quer, mas todo mundo aceita cumprir um marco legal que dê segurança jurídica, que funcione, que seja operacional. O nosso, do jeito que está hoje, acho que a gente já está quase lá. Temos que aperfeiçoar algumas coisas? Temos que aperfeiçoar, falar que está tudo às mil maravilhas, pode transmitir uma mensagem errada também. Mas o que a gente tem hoje é muito melhor do que o resto do mundo, então já pode atrair investimentos. Se a gente melhorar, preencher as lacunas que ainda estão aí, aperfeiçoar aquilo que não está perfeito, rapidamente, pode ser um processo moroso, né? Em que a gente identifica um problema e demora 3 anos para resolver. Porque aí você gerou uma resistência ao marco, ao acesso à biodiversidade brasileira, tudo isso. Mas uma vez que a gente tem a capacidade de reação, de identificar os problemas e resolver os problemas, tendo esse pensamento de que ter um bom marco legal pode ser um fator de atração de investimento no contexto de Nagoya, acho que a gente tem, sim, muito a ganhar nesse cenário. Ok, muito obrigado, João. Vamos nos encaminhando para o final desse nosso bate-papo. Antes de passar mais uma rodada de considerações finais, gostaria de agradecer a presença do Tiago, do deputado Rodrigo Agostinho e do João Emanuel, e de todos aqueles que estão assistindo e comentando. Lembro mais uma vez que o documento Impactos Regulatórios da Ratificação de Nagoya já está disponível no nosso site, e passo a palavra agora para o deputado Rodrigo Agostinho para as considerações finais. Davi, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui hoje. Fico feliz de poder estar debatendo com pessoas que entendem da área, entendem do tema. Enfim. É essencial para o desenvolvimento da indústria da biotecnologia no Brasil que a gente faça parte desse grupo, que nem é tão seleto mais. Enfim, um número cada vez maior de países estão dentro de acordos como esse, e que a gente, dentro desse grupo de países, a gente possa construir uma política pública mais adequada para criar um ambiente necessário para essa indústria da biotecnologia se desenvolver aqui. É importante que essa regulação seja no tamanho certo. É importante que o Brasil entenda a necessidade de fazer a sua lição de casa e que a gente faça jus a ser um país mega diverso, com a maior biodiversidade do mundo, enfim, que a gente saiba tanto conservar essa biodiversidade para as presentes e futuras gerações, mas que a gente saiba também utilizar ela da melhor forma possível. Não é toda a biodiversidade que, enfim, que possa estar à disposição ou ser utilizada pelo homem, mas tem inúmeros atributos, muitas espécies que produzem, sim, que têm interesse econômico. Então, acho que se a gente puder ter esse equilíbrio no debate, que a gente puder ter uma regulação acessível, uma regulação confiável, que a gente possa participar da construção contínua de um ambiente para que isso se dê da melhor forma possível, que a gente possa compatibilizar esse acordo com outros já existentes, né? Como acordos na área de biossegurança, Cartagena, como o TIRFA, que a gente possa ter um arranjo institucional adequado. Então, assim, eu acho algo extremamente desafiador. Acho que o Brasil está perdendo tempo de não estar dentro ainda disso. Legislação a gente pode modernizar a todo tempo, né? Como já foi dito aqui, nós tínhamos metas em Aichi e essas metas estão se esgotando esse ano. Uma parte dessas metas foram atendidas, uma outra parte não. Então, nós também seremos cobrados nas próximas reuniões das conferências de biodiversidade e a gente precisamos avançar. É um patrimônio muito rico e que a gente acaba deixando de lado. Então, quero cumprimentar a CNI por esse debate e que tão logo a gente possa voltar para as reuniões presenciais do Congresso Nacional, que a gente possa fazer um esforço muito grande para conseguir colocar isso em votação. Então, muito obrigado aí pelo convite e vou acompanhar aqui as últimas considerações finais. Obrigado. Ok, muito obrigado, deputado, e obrigado mais uma vez pelo seu tempo. Tiago, por favor. Bom, então, minhas considerações finais, eu entendo que, primeiro, agradecer novamente aqui, Davi, João, deputado Rodrigo. É fundamental, Davi, que
eu estou falando aqui setorialmente, tá? Representando aqui o setor de bioinovação, toda tecnologia inovadora, disruptiva, ela tem um custo, você tem um preço a se pagar por ser o desenvolvedor, para ser o protagonista, né? Então, eu acho que a mensagem que fica é um cuidado bastante grande para que a ratificação do protocolo, ela não traga, em hipótese nenhuma, qualquer tipo de prejuízo, né, ou dificuldade no Brasil se tornar um grande desenvolvedor de tecnologias disruptivas e consiga aproveitar todos os benefícios da sua grande biodiversidade, todo o expertise que foi construído ali nos vários anos de desenvolvimento da biotecnologia no Brasil, tá? Eu acho que a lei da biodiversidade, a lei 3123, ela deve servir de modelo no ambiente internacional. Então, o posicionamento do governo brasileiro, ele deve ir no sentido de trazer o mais próximo possível o protocolo, e eu acho que a gente está muito bem nisso pela experiência que a gente tem do modelo da legislação brasileira, considerando ali todo a desburocratização que essa legislação trouxe, e principalmente o tratamento diferenciado, né, para tecnologias que realmente permitam a preservação da biodiversidade, tá? E principalmente que considere ali as diferentes cadeias, como a legislação brasileira considera, principalmente nos casos em que o Brasil também é usuário, né, de biodiversidade estrangeira. Então, a gente tem que pensar nesse sentido para garantir que também, nos casos em que nós somos usuários, a legislação consiga ter o Brasil tenha todas as vantagens competitivas. Então, acho que no mais é isso, daria para a gente fazer aqui talvez uns 3 dias ali de discussão sobre esse tema, mas foi muito bom, muito produtivo, espero ter contribuído, Davi. Muito obrigado mais uma vez e parabéns à CNI. Ok, eu que agradeço, Thiago. João, por favor. Primeiramente, mais uma vez, obrigado, Davi, pelo convite, obrigado, Thiago, deputado Rodrigo, pela companhia. Foi um prazer conversar com todos vocês sobre esse assunto que é tão relevante para o país, né? Eu, a título de considerações finais, eu gostaria de destacar os seguintes pontos. Primeiro, o quórum ficou grande demais. A gente precisa ter isso em mente. Nós estamos falando de 124 países que ratificaram Nagoya. Então, é claro que qualquer discussão, especialmente no Congresso Nacional, que é a casa que essa discussão precisa ser travada mesmo, sobre a ratificação ou não, pode ser feita. Mas parece que ela foi perdendo um pouco a força na medida em que o mundo inteiro foi ingressando nesse tratado, e além disso, considerando o fato de que o Brasil é um país mega biodiverso e que, ainda que a gente não consiga ter números tão precisos ainda, a gente intui que o Brasil tende a ter benefícios ao entrar nesse tratado pela biodiversidade que possui, pode receber benefícios. E, além disso, pode participar desse clube, pode definir quais são as diretrizes desse tratado para que tenha os maiores benefícios para o Brasil. Agora, o que eu queria destacar, e aí caminho para o final mesmo, é que depois, vamos imaginar num cenário em que o Brasil ratifique Nagoya, que é esse que a gente está trabalhando aqui, nós teremos ainda muito trabalho a fazer. Ratificar Nagoya é um passo. Depois de Nagoya, o Brasil passa a estar obrigado a cumprir uma série de obrigações que não estão tão bem desenhadas nesse acordo e que vão demandar um esforço interno de construção nosso. Nesse processo de construção, a gente vai precisar ter lado a lado, de mãos dadas, tanto o setor privado, seja a indústria, seja o agronegócio, como o governo, como as comunidades tradicionais, como a academia, todos juntos para que a gente possa implementar isso. Implementar isso demandará esse esforço. A coisa não vai acontecer do dia para a noite e, de novo, assim como aconteceu com a nossa legislação de acesso, o mundo está aprendendo junto. Não tem de quem a gente possa simplesmente copiar, até porque a nossa realidade é muito peculiar. O Brasil é um país que outros países até têm essa realidade também, mas o Brasil, isso é muito marcante, é um país que, se de um lado é provedor de recursos genéticos, ele é igualmente usuário de recursos genéticos. Então, esse é um ponto que precisa estar na equação quando a gente for efetivamente dar o próximo passo após a ratificação. E dentro desses próximos passos, eu queria só destacar aqui alguns pontos que, por mais que não dê para desenvolver, eu queria já deixar no ar para que a gente possa trabalhar numa conversa futura.
A questão da abrangência, que a gente falou aqui do protocolo. Está claro para a gente que o protocolo não retroage. Isso é um ponto importante. A gente tem que superar essa discussão para falar do que é importante. Mas o que a gente já colocou aqui é que existe um debate vivo em âmbito internacional sobre a abrangência do protocolo. O que está abrangido? São as utilizações feitas por todos os recursos que existem no Brasil, ou só para os que ingressarem depois do protocolo, ou para os que ingressarem depois da CDB? A gente tem posições aí diferentes sendo adotadas pelos países. O Brasil precisa sentar, precisa definir qual é a sua posição de forma clara sobre esse tema. Eu já mencionei que, para a atividade agrícola, o Brasil fez uma manifestação nesse sentido por meio da lei. Agora, no decreto de ratificação, a gente tem a oportunidade de fazer uma declaração interpretativa ou outro instrumento, essa é só uma possibilidade, para que a gente manifeste a posição do Brasil. Qual é a abrangência? Isso é importante para dar segurança para todo mundo. Né? Outro ponto que eu queria destacar, ainda nessa fase pós-Nagoya, é importante da gente definir como funcionará em âmbito nacional os mecanismos para assegurar o cumprimento da legislação de acesso e repartição de benefícios estrangeiros. Quais serão os checkpoints? O que vai ser pedido dos usuários nesses checkpoints? Né? Vamos imaginar que nós pensemos como checkpoint a Anvisa, que é responsável pela liberação de alguns produtos. O que a Anvisa vai poder pedir? Vai ser uma quantidade enorme de documentos ou basta que o usuário declare que está em compliance com a legislação estrangeira? Isso precisa ser definido, isso precisa ser desenhado. Né? E, por fim, a questão das consequências de descumprimento. Né? Ora, se a gente estiver falando que o Brasil tem que efetivamente verificar o cumprimento da legislação estrangeira, e se eventualmente, em especial num processo de aprendizagem, porque todo mundo vai ter um processo de aprendizagem aqui, o mundo vai mudar um pouco com o Nagoya. Se acontecer de identificar-se um descumprimento, que vai ser a reação, qual que vai ser a consequência disso? Vai haver consequência? O usuário, por exemplo, vai poder sofrer alguma sanção? Isso precisa ser bem desenhado para que nós não criemos equivocadamente uma burocracia que atrapalhe o desenvolvimento com biodiversidade de outros lugares do mundo aqui no Brasil. É preciso muita atenção para isso. Eu, particularmente, só antecipando uma posição, sou contrário a um mecanismo de compliance que enseje punição imediata de alguém que está aprendendo como funciona o protocolo. A gente tem que ter mecanismos racionais para que todos os usuários possam aprender o funcionamento, e se a gente for pensar em sancionamentos, tem que vir lá na frente. Não dá para pensar nisso agora. Né? Sob pena, de novo, da gente criar uma resistência ao protocolo que não está no protocolo, está na maneira que a gente opte por implementá-lo aqui em território nacional. Então, é isso que eu queria que a gente tivesse também em mente. Né? O protocolo é importante, tenho a sensação de que o bonde da ratificação já andou, apesar de que, claro, a última palavra cabe sempre ao Congresso Nacional, que pode escutar todos os atores e formar a sua convicção, mas é importante que a gente não se esqueça do dia seguinte. E o dia seguinte pode começar antes da ratificação, a gente tem que se preparar para ele, né? Para que quando ela venha a ocorrer, a gente possa implementar as medidas. Era isso que eu queria falar, mais uma vez agradeço a oportunidade. Tá bem, obrigado, João. Espero que tenhamos esclarecido, na medida do possível, algumas questões relacionadas a Nagoya. Sei que o tempo é curto, mas agradeço mais uma vez a participação de todos. Uma boa tarde e um bom final de semana a todos. Obrigado, Davi. Obrigado. Boa tarde.